Meu nome é Lucas, eu sou mestrando, né, do programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade da UTFPR e estou aqui à frente do Tutor, que é o nosso projeto de extensão, que tenta levar para pessoas, principalmente de fora da universidade, mas também a gente tem trabalhado bastante com graduandos, assuntos que possam ser de interesse para a formação profissional, principalmente dos nossos alunos ou da comunidade em geral. Fico muito feliz de estar podendo fazer essa comunicação entre dois projetos de extensão da universidade, dois projetos de extensão bastante importantes, que é o Tutor e a TechSol, que é a nossa incubadora de empreendimentos de economia solidária, que vem representado hoje pelo Juan e pela Cecília. Então, sem mais delongas, passo a palavra para vocês se apresentarem um pouco e falarem um pouco da experiência que vocês estão tendo na TechSol. Pessoal que quiser fazer qualquer pergunta, pode colocar no chat que eu vou mediando essas perguntas para os dois palestrantes de hoje. E ao final a gente abre para vocês poderem falar com microfone e câmera abertos. Só durante a apresentação, ou pelo menos esse começo aqui, eu peço para vocês deixarem o microfone e a câmera desligados. Obrigado, é com vocês. Vai lá, Juan. Pode começar, Cecília. Tá, eu começo então. Vai lá. Boa noite a todo mundo que está aqui. Agradeço já de primeira a participação de todos. Achei super legal essa ideia de fazer um formato mais de roda de conversa, né, e não uma live em si. Eu acho que esse modelo me atrai muito mais, então sempre é uma troca, né, maior quando é assim. Então, vou me apresentar, me chamo Juan Borges, sou graduando de Arquitetura e Urbanismo da UTFPR e participo da TechSol, também participo do centro acadêmico do meu curso. Bom, vou me apresentar agora. Eu sou a Cecília Pereira, eu também sou graduanda da arquitetura, então tenho um bondezinho ali da arquitetura, a Rayane também. E eu entrei na TechSol a partir do ano passado, né? Acho que entrar na TechSol é sempre um processo aos poucos, assim, né? Porque não tem uma coisa muito formal, assim. Você vai chegando, vai conhecendo, vai indo nos lugares, vai indo para as feiras, e aí aos poucos você vai entendendo o seu lugar ali na TechSol. E aí esse ano, já na pandemia, abriu uma vaga de bolsista, de um edital, foi o Projeto Destaque de 2020, e a TechSol foi considerada projeto de destaque, e aí tinha uma vaga de bolsa, e como eu estava acompanhando a Marilene, que é a coordenadora, né, da TechSol, pôde me convidar, e enfim, desde então eu estou como bolsista, mas antes já estava como voluntária, assim. E é isso. Juan, quer falar um pouquinho da sua experiência na TechSol? Você já está há mais tempo. Podemos. Vi que a Tânia entrou. Oi, Tânia, tudo bom? Eu acho que para a gente começar a falar disso, não sei se todo mundo que está aqui já sabe o que é a economia solidária, imagino que não, mas basicamente a economia solidária, mais do que um modelo de organização econômica, é um modo de vida também. Então, a gente tem uma série de princípios e todas as áreas da nossa vida a gente tenta seguir esses princípios, né? Os princípios, enfim, são vários, mas vou destacar alguns ao longo da conversa, eu acho que não cabe eu já começar falando disso. E só para a gente entender um pouco melhor, a TechSol é uma proposta que se opõe ao modelo capitalista, né, de se viver, né? Não só de se comprar, não de consumir e vender, mas de se viver em si. Então, um dos nossos princípios é esse, né, o bem viver, e as coisas acabam se interligando, a gente vai falar sobre isso mais para frente também. E a minha experiência com a economia solidária começou, na verdade, através da Rayane, que está aqui. A gente trabalhou junto já no Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo, que também é um projeto de extensão que é autogestionário, ou seja, ele não tem hierarquias de professores e tal,
Os alunos se organizam e tocam um projeto. Na TechSol a gente tem professores, mas também não existe a hierarquia. E, enfim, depois a Rayane entrou para a TechSol, até que surgiu uma oportunidade de bolsa, que daí eu fui conhecer, né, como que era. Isso foi em 2017 ou 18, acho que no começo de 18. E nesse primeiro momento eu não consegui bolsa, mas continuei participando como voluntário. Gostei bastante do projeto, da proposta, né, e desse modelo assim que apareceu para mim, e até então não conhecia e super me identifiquei. Aí, desde então, tenho participado do TechSol, parei por um ano, por participar um pouco mais do centro acadêmico, não consegui acompanhar, e voltei no começo do ano passado, na verdade, em setembro de 2000, eu me perdi no tempo por causa da pandemia, mas enfim, eu acho que foi em 2018 mesmo, mais ou menos. E então, minha experiência começou mais nesse momento, que eu saio e retorno para a TechSol, porque logo depois a gente, né, viveu essa questão da pandemia, teve que lidar com isso, e começamos a fazer algumas atividades à distância. E aí, aparentemente, as atividades se multiplicaram, assim, então era muito mais fácil estar em todas as atividades, porque era tudo online e tal, e daí eu comecei a me envolver mais. Então, a minha experiência, assim, eu já tenho contato com os empreendimentos, com, enfim, um contato presencial, humano ali, de antes, mas isso se fortaleceu depois, sabe? A minha relação com a economia solidária depois da pandemia é meio estranho, na verdade, mas ficou bem mais próximo, assim. E aí, acredito que pelo volume de trabalho, que aí a gente vai acabar falando disso também mais para frente. Vou passar para a Cecília e a gente vai conversando. Não, só você contando essa trajetória, assim, é interessante, porque, para mim, eu acho que, do ponto de vista, acho interessante a gente conversar aqui, como do ponto de vista de estudante, que quer conhecer a extensão, que quer conhecer algo a mais na universidade, digamos assim. E acho que foi isso, eu tô mais ou menos no 8º semestre, assim, da arquitetura, e são 10, e eu estava caminhando para o final do curso e eu ficava com a sensação de que eu não aproveitei a universidade em si, eu não vivia, né, a universidade por inteiro, assim. E eu acho que a TechSol foi a primeira, eu conheci através do Juan também, né, então tem essa questão de que a gente acaba criando umas redes entre os alunos, assim, que vai se conhecendo, vai um falando para o outro sobre a TechSol, e aí foi por aí que eu me interessei, assim, e eu acho que é uma coisa que a gente ainda pode falar aqui mais para frente, que a gente acaba sempre comentando nas nossas conversas, é como você ter a pessoa que já tem digamos assim, um ponto de vista mais politizado da vida, enfim, já tem essa questão mais no coração mesmo, que bate mais forte, né, das questões dos movimentos políticos, acaba, quando ouve falar sobre economia solidária, quando escuta sobre isso, é muito sedutora, assim, porque é realmente uma alternativa que, quando você não enxerga que existe alternativa, causa muito pessimismo na gente como militante, digamos assim, enxergar e conhecer a economia solidária como essa alternativa que acontece, não só é uma utopia, ela está acontecendo, é muito impressionante e é muito sedutor, então a gente acaba sendo atraído, né? Então eu entrei na TechSol, a princípio, como voluntária, e eu nem estava assim, surgiu uma bolsa legal, mas é a experiência de viver isso na universidade, que eu acho que é única, assim, para mim está sendo muito legal, muito importante para minha vida, assim. E aí eu até me preocupava, poxa, será que eu vou sair um pouco do meu caminho da arquitetura e urbanismo e vou para uma outra coisa que, sei lá, profissionalmente vai me prejudicar? E quanto mais eu passo tempo dentro da TechSol, mais eu vejo que é o oposto, assim, o quanto eu tô como uma futura profissional, enfim, como está construindo meu caráter, construindo a minha visão de mundo, e enfim, como a economia, porque a economia solidária, ela mexe com essas questões nossas, né, de valores, assim, muito mais do que uma economia em si. E então, então essa fala é mais para estudantes e alunos que estejam ouvindo, assim, nesse sentido de que é muito interessante você conhecer essa alternativa, esse outro modo de viver a sua profissão, assim, acho que você pode estar em qualquer curso, e eu acho que uma dos princípios da TechSol é a interdisciplinariedade, e a gente tem professores de geografia, da sociologia,
da psicologia, mais de humanas, né? A gente queria mais de exatas, mas acaba sendo pessoal mais de humanas. Mas é muito legal ver justamente esse compartilhamento de saberes. Então, a gente é da arquitetura e agora está entrando o bolsista do design, da administração, da comunicação, e como todo mundo tem algo para agregar, assim. Acho que uma das características da economia solidária é isso, como ela é abrangente, e você sempre pode trazer alguma coisa, mas, de fato, acho que você recebe muito mais no final das contas, assim. Então, essa é a minha primeira fala, assim, sobre isso. Bacana, bacana. Vocês trouxeram 2 pontos, eu acho que é o principal, assim, da ideia dessa roda, que era tratar a extensão, né, como um caminho fundamental para a universidade e para o aluno, né, sem contar para a forma como isso se relaciona na comunidade, né, que fica difícil às vezes falar, já que a gente tem esse vínculo, e também o jovem dentro da economia solidária. São as duas questões que eu vou levantar para vocês, não na ordem que eu tinha passado para vocês antes, mas eu vou pegar primeiro essa questão da extensão, então. Como vocês avaliam a importância da Techsol, principalmente para a universidade? Mas também gostaria de saber para o movimento, né? Dentro da perspectiva que vocês têm, dentro da experiência que vocês têm. E como que vocês interpretam a posição da universidade em relação à Techsol, da nossa universidade, do TFPR? Perguntas bem fáceis, hein, Lucas, que você escolheu. Mas vamos lá. Primeiro, a questão da extensão. A gente esquece, às vezes, que a universidade é formada por pesquisa, ensino e extensão, né? Então, em relação à universidade, é óbvio, assim, para todo mundo, e eu acredito que isso não seja uma questão só do TFPR, né? Isso é muito geral, assim, na maioria das universidades, que sempre o ensino está aqui e a extensão está aqui, né? Em nível de investimento, de atenção que as pessoas dão para isso. E agora é um momento interessante de se falar sobre isso, porque a gente está passando pela curricularização da extensão, né? Então, agora a gente tem uma carga horária mínima obrigatória para atividades e projetos de extensão. Mas, de qualquer forma, ainda é pouco, né? Se a gente for parar para pensar o tanto de bagagem que a gente recebe, né? A formação que a gente recebe como pessoa, participando das ações, dos projetos de extensão, é uma coisa que, às vezes, supera muito a questão do nosso ensino, assim, a técnica, né, que a gente aprende na universidade. Então, eu vejo que, em questão de amadurecimento, por exemplo, antes de participar da extensão, eu era uma pessoa e depois me tornei outra. Porque, principalmente pela Techsol ser um projeto autogestionário, que a gente está ali como... Todo mundo está ali como protagonista, então não tem aquela questão de você só pega e faz, você está ali também como protagonista. Então, essas vivências que a gente tem dentro do projeto são essenciais para a formação humana e profissional do estudante, né? Então, ver que a universidade não dá tanta atenção para isso, agora está um pouco mais, mas, enfim, ainda não é o ideal, me deixa um pouco triste, assim, da gente não formar o triângulo certinho da pesquisa, ensino e extensão. Mas eu tenho boas esperanças em relação a isso. Eu acho que, pelo menos na Techsol, o pessoal que entra, assim, e se identifica, a maioria das pessoas que entram se identificam e continuam. Então, a gente tem os bolsistas da Techsol que já passaram, ficaram anos pela Techsol, hoje estão em empreendimentos, já se formaram e estão com seus empreendimentos e tal. Isso também acontece em outras incubadoras, né? Existem incubadoras no Brasil todo, tem a rede de incubadoras tecnológicas de cooperativas populares, que é uma rede nacional, então a gente acaba tendo também contato, a gente tem um grupo do WhatsApp que reúne todo mundo, então às vezes a gente vê relatos de pessoas que já estão há muitos anos e tal, então às vezes eu sinto que a falta o outro ponto que você comentou, a falta dos jovens estarem participando da economia solidária, enfim, né, já ligando a extensão com isso, às vezes eu sinto que a gente não consegue chegar nesses jovens. Porque nos jovens que a gente chega, a gente está aí para provar que é interessante, sabe? É uma coisa que a gente pega e não quer mais soltar. Então, isso é uma coisa que, inclusive, a gente está trabalhando na Techsol,
a nossa comunicação, né, como que a gente pode chegar no nosso público interno, assim. Porque no movimento da economia solidária, a Texol já tem um certo reconhecimento, né, o pessoal, a gente fala Texol, o pessoal sabe o que é, fala, ah, Marilene, a Luísa, a Rayane, enfim, as pessoas conhecem, e é tipo uma grande família, assim, a gente, o movimento, enfim, é tudo, não tem nessa, tipo assim, a universidade e a comunidade, não tem isso, é tudo junto. Então, a gente tem esse reconhecimento externo, mas o interno a gente não estava tendo, assim. Mesmo que a Cecília comentou, né, que a gente chegou a ganhar esse projeto de destaque e tal, que foi, inclusive, o que abriu a bolsa que ela entrou no TechSol. Até teve esse reconhecimento por parte da instituição, mas a gente vê que os discentes mesmo não conhecem muito o trabalho da TechSol. Então, isso é uma coisa que a gente está trabalhando. A gente acredita também, inclusive isso foi pauta da nossa reunião de hoje, que com a questão da curricularização, a gente vai conseguir ter uma abrangência maior assim, com os alunos, e justamente esse fator me deixa bem animado em relação a isso. Então, eu acredito que essa é uma portinha de entrada para que os jovens conheçam a extensão, que participem da extensão, e, consequentemente, na TechSol, conheçam e participem e vivam, assim, a economia solidária. Quer Eu comentar um acho pouco você falar isso? só um pouquinho. Não, acho que o que eu ressaltaria, acho que a questão dentro da universidade da nossa visibilidade mesmo, como o Juan já falou, que está sendo uma pauta mais presente agora, justamente porque a gente participou do curso de comunicação popular, né, que teve, e que a TechSol ajudou a fazer, mas também foi um aluno, assim, nesse curso, a gente também aprendeu, e foi um curso pelo Cefúria, e para a Rede Mandala, que é uma rede de empreendimentos, que depois a gente pode falar mais sobre isso. Mas aí nesse curso foi justamente a gente pensar sobre a importância da visibilidade da economia solidária e da gente se adaptar para um mundo que é novo, digamos assim, e principalmente agora, né, na pandemia, que tudo tem que ser via online, como que a gente vai se virar agora, assim, né, porque nós somos pessoas de afeto, de contato, de presença, assim, então a gente acabou tendo que aprender a lidar com essa distância. E eu acho que é aí que entra, o papel do jovem foi muito interessante também, porque justamente nesse curso, por exemplo, uma aula sobre Instagram, foi o Juan que deu essa aula, assim, sabe? Então, tipo, a sabedoria do jovem, digamos assim, essa renovação do jovem que está mais dentro dessa questão tecnológica, assim. E aí, isso é uma coisa interessante, né? Como que um diferencial para o jovem que quer entrar na economia solidária, eu acho que é muito legal esse lugar de destaque que você recebe, assim, sabe? Eu acho que no mercado sempre é a hierarquização, né? Você começa sempre se sentindo um pouco inferiorizado, né, no mercado. Acho que é muito difícil, é bem cruel, assim. Eu acho que na economia solidária tem esse espaço de acolhimento, esse espaço de cada um poder mostrar o que, enfim, o que pode contribuir, enfim. E aí que eu acho que para a juventude isso é muito interessante. Eu queria que isso atraísse mais jovens, assim. Eu acho que a gente precisa disso, né? E aí e voltando para a questão da visibilidade, essa. Acho que dentro da UTFPR, essa hoje em dia é a nossa barreira, assim, poucas pessoas conhecerem. Eu acho que o tema economia solidária em si, ele é pouco conhecido, né? Então a Texol acaba também fica nessa névoa, assim, dentro da universidade. E eu acho que é trabalhar nos dois, assim, quanto mais a gente fomenta a economia solidária, mais a Texol vai ser conhecida também. E enfim, a gente está sempre de portas abertas também para conhecer. Eu acho que é assim, vai chegando aos poucos e acho que é isso. Massa, massa, porque já dá o engate para outra pergunta e depois para outra. E aproveito também o comentário aqui da Maristela. Eu acho que, de novo, nessa nossa roda aqui é para trazer mesmo essa questão da participação do jovem, assim, no meu entender, que é a mudança, eu imagino, né? Pensando no futuro. E então, com a fala da Maristela aqui, como que vocês entendem, né, isso individualmente? A questão da economia solidária como um projeto de vida. Não só questão de outra forma de consumo, outra forma de produção, mas como um projeto de vida, com base na experiência de vocês.
E aí, vocês já falaram bastante, né, sobre a dificuldade do jovem estar se aproximando da economia solidária, mas é muito louco isso, né, porque se a gente gosta tanto de não se sentir inferiorizado, e se na economia solidária a gente tem esse espaço, não deveria ser assim, né, o jovem deveria se interessar mais. Então é uma questão de visibilidade mesmo, é uma questão de estar levando a palavra. Então, relacionando o comentário da Maristela com a sua fala, primeiramente, respondendo a ela, eu acho que uma coisa que é mais visível, assim, Maristela, para a gente que entra na economia solidária, a gente entra como entidade de apoio, né, não como produtor, sim como consumidor, mas também, enfim. Eu acho que é o questionamento do que a gente está consumindo. Isso é uma coisa que para mim foi o que mais pegou nesse sentido, assim. Porque até então a gente consumia, e daí eu falo por mim, eu sei que essa é a realidade, enfim, da grande maioria das pessoas. Você compra uma coisa, compra outra, você come uma coisa e você não sabe de onde aquilo veio, você não sabe quem produziu, você não sabe se alguém, quando produziu, foi explorado, e você não sabe o impacto daquele pequeno ato de você comprar um produto e utilizar esse produto, você não sabe o impacto que esse ato que parece simples teve. E aí, pensando numa questão de sociedade, assim, né, com todas as pessoas fazendo isso todos os dias. O que isso está desencadeando, né? Então, o que a gente está vivendo agora no Brasil, né? Com essas queimadas aí, enfim, produção, querem acabar com a mata para passar o gado, enfim, eu sempre acabo falando desse exemplo, porque para mim é inadmissível, então, por que isso acontece, né? Será que é só para, enfim, será que é uma coisa simples que a gente vê na televisão, mas o que está por trás disso, sabe? O que o nosso consumo está fazendo em relação a isso? Até que ponto a gente tem essa parte da responsabilidade de todas essas coisas ruins que estão acontecendo? Então, ter esse questionamento é uma coisa que não é natural, assim. Então, depois que eu entrei na economia solidária, que daí fui tendo essas vivências, e fui participando dessas formações e participando desses espaços, a gente começa a pensar nisso, sabe? O nosso impacto como indivíduo na sociedade, como consumidor, o que isso está gerando para o mundo em si, sabe? E daí eu vejo que, em relação aos jovens, as pessoas de fato não pensam nisso, nem os jovens, nem os menos jovens, enfim. E daí, nessa questão da economia solidária ser atrativa e tal, para a gente que já está nos movimentos e tal, mesmo antes de conhecer a economia solidária, que já está na militância de alguma forma, direta ou indiretamente, perdi meu raciocínio, desculpa. Enfim, a gente já tem um certo interesse, né, por essas questões, por esses questionamentos. Então, para a gente vê, já é atrativo de cara, assim, isso estou falando por mim, assim, quando eu entrei, conheci a proposta, vi como que era, para mim, assim, acabou, eu gostei, não quero mais sair, é isso. Só que a gente vive numa sociedade que, principalmente atualmente, com o uso das redes sociais, e, enfim, toda essa globalização aí que está acontecendo de modo, né, exagerado, assim, isso acaba incentivando muito essa lógica de consumo exacerbado. Então, acaba sendo uma coisa muito conveniente, assim, para o jovem, tipo, tá no mercado tradicional, daí compra o que quer, e faz o que quer, e não questiona nada, e não para pensar nos seus impactos, não para pensar no coletivo, só pensa em si como indivíduo, né, não pensa, enfim, só pensa assim unicamente. Então, é muito confortável você não questionar. Isso acho que para mim, o que é o menos atrativo, assim, é que é incômodo você questionar. Então, as pessoas, às vezes, preferem se cegar. E isso é uma visão que eu tenho, que, às vezes, eu falo da economia solidária, eu mostro exemplos, eu falo das experiências, assim, mas as pessoas, tipo, acham super legal, mas aí você pega e fala, vamos consumir da economia solidária, vamos participar de tal formação e tal. É incômodo para as pessoas terem que questionar e verem que a lógica que elas vivem não é sustentável, sabe? E, enfim, não é sustentável para a saúde, não é sustentável financeiramente, para a saúde mental. Então, eu sinto que as pessoas, às vezes, preferem não ver a realidade do que ver e participar de uma coisa para ser diferente
enfim, fazer parte de uma coisa que de fato faça sentido, de acordo com os princípios dela, enfim. Acho que é um pouco disso. Eu acho que um ponto que mais me chamou a atenção, assim, com a pergunta e com o que o Juan falou, é justamente essa diferença do que é individual e do que é coletivo, né? Porque eu acho que o capitalismo em si, ele faz ele individualiza as pessoas, né? E aí tem até esse mito da meritocracia, que é justamente individualizar as pessoas no máximo, assim, você sozinho tem que ser capaz de chegar onde você quer chegar e enfim, e a proposta, né, a proposta da economia solidária, ela é contra-hegemônica nesse sentido, porque ela traz a transformação, ela traz a mudança através da coletividade. A coletividade é um dos princípios mais importantes, né? E eu acho que a questão do consumo entra dentro disso. Eu acho que a visão política de você como consumidor, eu acho que é importante também, porque eu acho que a mídia capitalista, enfim, individualiza e também transforma a política em algo que você não deveria conversar, assim, como se política fosse só eleição. Mas se você, né, percebe o mundo de forma coletiva, você entende que política é muito além do que eleição, né? O que você come, o que você veste, o que você fala, tudo a sua participação como cidadão no mundo, né, a política, e você se enxergar como cidadão no mundo, como uma pessoa que influencia e é influenciado, né, então tem que ter, essa visão de mundo, ela é muito importante para você alterar a forma como você consome, enfim. Precisa desse estímulo, digamos assim, e por isso que isso é fomentado dentro da economia solidária, né? Não é só a questão da produção, não é só a questão do consumo, é a questão dos valores. É a transformação de uma cultura. A gente tem uma cultura capitalista e a economia solidária ela vem para ser o oposto disso, para ser contra-hegemônica. Então, ela tem que estar o tempo inteiro questionando, inclusive, muito do que a gente conversa na Texol e quando a gente vai para conceitos mais teóricos e conversas mais teóricas, é sempre isso, assim, como tudo é disputado pelo capitalismo, né? Então, os termos que a gente usa é disputado pelo capitalismo. A própria palavra solidária, né? A solidariedade, esse termo também se popularizou no sentido de assistencialismo, enfim. E como que até isso a gente tem que lutar até pelo solidário da nossa economia, que é a gente luta pela emancipação, para essa emancipação nesse coletivo, assim, né? Como a formação de redes é importante para isso. Enfim, e eu acho que a produção nós como consumidor, né, porque a gente encara como entidade de apoio, como apoio à economia solidária, mas também como consumidores da economia solidária, né. Eu acho que é o prazer e a realização de você se perceber como um cidadão que faz diferença e perceber que atitudes como se alimentar, se vestir e afins, elas podem fazer parte de uma cadeia produtiva muito maior, que você conhece e que você pode contribuir ativamente, assim. E eu acho que, e voltando na questão do individual, a gente é forçado, a gente, né, na nossa sociedade, a gente vai num mercado gigantesco, com todas as opções possíveis, e entra lá com o nosso carrinho quietinho e faz a nossa compra, ou para mim, ou para minha família, que é mínima, sem pensar no, né, envolveu aquilo, né, você tá ali naquele momento, toda a cadeia que envolve aquele produto que você está comprando. E é feito para você não saber mesmo, porque se você souber, você vai, né, como ser humano, você vai se sensibilizar por a cadeia exploratória que tem, né? Não só explorando os seres humanos, mas explorando a natureza. E eu acho que justamente a natureza é um dos tópicos que mais está surgindo para a gente prestar atenção urgentemente, né? Então, a questão do consumo e da produção com esse projeto de vida tem tudo a ver, porque são decisões, são escolhas ativas de como a gente consome, né? Porque a gente está na era do consumo, né? E pensar e questionar isso é questionar o nosso dia a dia, é questionar muitas coisas. Então, é uma cultura mesmo, é a mudança de uma cultura. Não é simples, não é fácil, mas é muito importante, né? Bacana. Me parece assim que para onde leva é sempre essa questão de quanto que nós, seres humanos, indivíduos, estamos ativos no local onde a gente vive. Ativos em todos os sentidos, e parece que é um compromisso que não tem volta, assim.
É estar ativo no seu trabalho, né, com o que você produz, é estar ativo na sua casa, estar ativo e consciente, né, com responsabilidade no seu consumo, na forma como você se relaciona com as pessoas mais próximas, com as pessoas da sua cidade. E volta sempre para um outro princípio, que é a autogestão, né? Que é tão difícil a autogestão em tantos aspectos da vida. Seja para entidade de apoio, seja para consumidores, seja para empreendimentos que produzem e oferecem serviços. Tá sempre buscando assumir essa responsabilidade como indivíduo, parte de um coletivo, indivíduo que acredita na mudança, né? Porque me parece que, além de ser uma omissão, uma negligência, na verdade, das pessoas não assumirem isso, também é uma falta de acreditar em alguma coisa, né? De não ter, de ver o que tá, não ser legal, e daí não acreditar em nada, e só seguir com o que tá aí. Daí volta para a questão da visibilidade, né? De apresentar, de mostrar que é possível. Pô, o jovem não acreditar que que pode sim formar um empreendimento, que ele pode sim estar atuando como entidade de apoio, como consumidor, é muito triste, assim, você não ter essa visão de ser possível fazer alguma coisa. Isso é bem complicado. E, como vocês mencionaram, a questão da política, né? Como o movimento é pautado na política, nossa individualidade dentro da sociedade deveria ser vista como política, porque ela é, né? E então, como que vocês avaliam hoje a influência das políticas públicas para o movimento, principalmente no contexto atual, hoje? Então, a economia solidária ainda está caminhando, assim, se estruturando e tal. É óbvio que tem muita história, que já cresceu muito, mas nesse momento ainda é muito necessário o fomento de políticas públicas para que isso se viabilize cada vez mais, né? E a gente está vivendo nos últimos anos um desmonte de tudo que a gente precisa, e daí não só da economia solidária, mas educação, de direitos trabalhistas, né, que, enfim, que acaba entrando uma coisa na outra. Mas a economia solidária resiste, assim, isso é uma coisa que também é bastante discutido nos movimentos, né, nos espaços da economia solidária, de como o movimento tem que ser independente do partido político, enfim, do governo que está ali. Então, a gente fala que a economia solidária ela é suprapartidária, né? Então, ela está acima dessas questões. No momento a gente precisa disso, mas é interessante ver como que o movimento resiste mesmo nesse cenário de desmonte, né? E daí eu não preciso nem falar do desastre que está sendo o governo em todos os ambientes, isso todo mundo já sabia. Isso é uma coisa que me incomoda muito, assim, às vezes parece que tudo que a gente está fazendo, como estudante, como pessoa que está ali, né, na economia solidária, atuante da economia solidária, parece que vai por água abaixo por algumas coisas que a gente escuta dos nossos, né, representantes. Então, é uma coisa que desmotiva. Mas, em contrapartida, não é uma coisa que para o movimento persiste, e é interessante que cada vez mais essa independência das políticas públicas aconteça, né? Então, para que sempre o movimento sempre esteja firme, e mesmo com um governo ou outro governo, isso não abale o funcionamento dos empreendimentos, enfim, a viabilização, né, das pessoas que vivem, consomem da economia solidária. Então, acho que é isso, assim, caminhar sempre para esse caminho da independência do Estado, assim, né, do governo, porque é o que a gente está vivendo aí hoje. Então, é desmonte atrás de desmonte, é perda de direitos atrás de perda de direitos, mas é resistência total. Eu acho válido falar também da articulação interna que acaba acontecendo também, né? Então, a gente fala das políticas públicas que a gente precisa de uma autonomia real, sim, né? Isso é verdade. Mas, ao mesmo tempo, também ainda precisamos muito, né, do apoio das políticas públicas. E
apesar de isso ter diminuído, né, existia uma secretaria federal, né, da economia solidária, que foi retirada também, né, pelo governo atual, mas a articulação do município ela é muito importante, né, eu acho que agora está chegando as eleições e essa é uma pauta que a gente tem que cobrar de quem a gente vai votar, né, muito importante. E para lembrar que existe o Conselho Municipal de Economia Solidária, existe o Fórum Municipal de Economia Solidária, então existe uma articulação que a gente está fazendo, né, inclusive a gente está construindo o Plano Municipal de Economia Solidária, e é assim, e eu acho que uma das coisas que mais também me chama a atenção, entrando na Texol, entrando na Economia Solidária, é ver que a articulação e fazer acontecer depende da gente e como a gente faz acontecer. Então, eu vejo muito, agora com a Marilene, a gente está participando de algumas reuniões com algumas secretarias da prefeitura, e tem que ir atrás, assim, a gestão vai trocar, e, enfim, a gente precisa estar atento às eleições, mas a gente precisa lutar por coisas definitivas, a gente precisa lutar para ter apoio também, assim, sabe? Eu acho que é importante a autonomia, como o Rô falou, mas a nossa articulação para ser reconhecido como uma economia, como uma alternativa, ela é importante, assim, ela é necessária. Louco isso, né? Chega no ponto de a gente não tá querendo que seja construído. Gostaríamos, né, que tivesse um centro público, por exemplo, que é o projeto da RAI. Mas a gente está num ponto de tipo, assuma que existe o movimento, assuma, né, tipo, são pessoas trabalhando, são pessoas que gostariam de se formalizar, de sair da informalidade. Está nesse nível, assim, de que o Estado, né, reconheça. É complicado. A Maristela perguntou aqui, pediu, na verdade, para vocês darem um pouco de alguns exemplos da prática da Texol que vocês têm, junto aos empreendimentos, como você acabou de falar, no plano municipal, junto ao Estado, né? Você quer falar, Cílio? Tá, então, falando do plano municipal, né, que a gente chamou de Plano Sol, Plano Municipal de Economia Solidária, a gente fez um dia inteiro lá no nosso espaço, né, a sala da Texol fica lá na sede Ecoville, da UTFPR, então foi o dia inteiro que a gente fez, eu não lembro quantas pessoas, mas tinham muitas pessoas, a gente encheu 2 salas grandes, assim, na universidade, e a gente fez uma metodologia, né, para que a gente conseguisse montar um plano municipal da economia solidária com os agentes da economia solidária, né? Não a universidade vai lá e tem a entidade de apoio, a gente pega e faz. Não, isso não é economia solidária. Então, sempre tem a participação de todos, como eu já falei no começo. Então, a gente chamou todas as pessoas que dava para ir, a gente seguiu uma metodologia, e a gente captou essas informações, esquematizou. O nosso trabalho foi só esquematizar. Quem fez o plano, né, foram as próprias pessoas da economia solidária. E esse é um exemplo, né, de como que a Texol atuou assim, em conjunto aos empreendimentos. E daí um exemplo mais recente, porque o Plansol começou em 2019, se não me engano, ou 18, né? Já falei que eu estou perdido no tempo. Mas o mais recente é o curso de comunicação popular, que a gente fez Texol junto com a Rede Mandala, né, com a Sulfúria, para a Rede Mandala, que é a Rede Paranaense de Economia Solidária Campus Cidade. E, a princípio, esse curso era para ser presencial. A gente já estava planejando isso antes, ele era uma das etapas do projeto, né, que a Rede Mandala foi contemplada. Então, isso já estava planejado, mas aí veio a pandemia. Então, a gente começou a pensar, né, o pessoal da equipe, principalmente, que está lá na equipe, como fazer isso, como viabilizar um curso, que é um curso grande, né, levou meses, nessa situação, dizendo que as pessoas podem ter problema de conexão, as pessoas podem ter problema para acessar as ferramentas, nem todo mundo tem o costume de usar um celular, um computador, e daí colocar essa prática, né, inserir essa ferramenta toda semana para as pessoas que não têm aptidão, enfim, que não sabem mexer, ou que não querem, ou que não têm acesso, como a gente fazer isso, né, é um desafio muito grande. Acabou que se decidiu por fazer o curso de forma remota,
e o resultado foi, para mim, assim, foi muito impressionante, eu me emociono quando eu lembro, porque foi uma experiência muito, acho que para mim na Texol, assim, foi a que mais me tocou e a que mais, sabe, sempre tem uma coisa que te toca mais, né, que te deixa mais envolvido. Para mim, sem dúvida foi o curso. Então, como é que aconteceu, né? A gente se dividiu em vários módulos, e daí sempre tinha aula na segunda-feira de manhã, né? Esse foi o horário que o pessoal do empreendimento tinha mais disponibilidade também. Então, a gente também tomou esse cuidado de seguir o horário que as pessoas tinham mais disponibilidade. E a gente teve participação, assim, de cerca de umas 50 pessoas por todas as semanas. Eu não lembro se ficou assim até o final, mas acho que ficou, pelo menos 40 e poucos ficaram. E foi dividido em módulos, então a gente deu módulos de fotografia, vitrinismo, que foi a Rayane que deu, de redes sociais, que daí o Anderson, que é lá do Cefuri, falou do WhatsApp, do uso do WhatsApp, né, para divulgação dos produtos, do uso do Facebook. Daí a Cecília comentou que eu falei do uso do Instagram. Enfim, embalagem, como fazer a embalagem do seu produto. E o produto final desse curso era a construção do plano de comunicação dos empreendimentos, né, das redinhas da Rede Mandala. E isso foi feito também, os empreendimentos se organizaram e faziam encontros com o Anderson, que era quem estava sistematizando tudo isso, e todas as redinhas fizeram um plano de comunicação, né, com as metas de curto, médio e longo prazo. E foi interessante ver os depoimentos depois desse curso. As pessoas, gente que, por exemplo, nunca usou o Instagram, falando que, legal, agora eu consigo usar. A Terezinha, que é a coordenadora do projeto, ela comentou numa das reuniões de avaliação que a gente fazia a aula, depois a gente fazia uma reunião de avaliação para falar como foi o módulo, se foi tudo bem, o que dava para melhorar. E numa dessas ela pegou e comentou que ela ficou muito surpresa que tinha mais de 20 solicitações de novas páginas dos empreendimentos pedindo para ela seguir. Então, muita gente que não tinha página e que não pensava muito em como, né, comunicar o empreendimento dela nas redes sociais, tomou essa iniciativa pelo curso e aprendeu a fazer e se desafiou e foi lá e fez. Então, para mim, foi uma coisa muito inesperada, assim. Eu achava que, com o tempo, as pessoas iam acabar desistindo, porque não é fácil, gente, a gente sentar na frente do computador e ficar horas ali, ouvindo uma aula, enfim. A gente ainda fazia participativo, então era como a gente está fazendo aqui, sabe? Como uma roda de conversa e tal. Tinha aula, mas também tinha um momento das perguntas, da interação. No começo, né, a gente faz a acolhida, a gente faz uma mística, então era sempre uma coisa conjunta, mas mesmo assim não é fácil ficar na frente do computador aprendendo, e a gente está vivendo isso agora, e eu acredito que todo mundo, né, tenha uma mínima dificuldade, assim, de atenção, enfim, de vontade de estar ali, porque realmente é desafiador. E deu muito certo, então foi um curso, até a Rayane deve saber melhor, porque a Rayane também é do projeto, mas levou meses assim, então ver que deu tudo certo me dá uma felicidade enorme, assim. E daí, relacionar isso também com o protagonismo dos alunos, né, que foi o que a Cecília comentou. Então, a Rayane também é estudante de arquitetura, a Rayane deu um módulo, eu dei um módulo, não sei se tinha mais estudantes. O Roger deu um módulo, o Roger era aluno do design, mas já está formado também, mas pensar que em que ambientes da universidade a gente tem esse protagonismo, sabe? A gente tem esse espaço de a gente estar lá e, enfim, fazer essa troca de conhecimentos e passar um pouco do que a gente sabe, né? Eu nunca vi, assim, um projeto que dá aos alunos essa autonomia, essa liberdade, assim, dos alunos. Sim, você também sabe, vamos trocar conhecimento. Então, isso para mim é uma coisa que me atrai demais. E até falo que foi a experiência que mais me tocou por conta disso, assim, de eu ter que ficar 1h30 falando, e aí, até agora, até nessas lives e tal, então eu tô meio treinando isso, porque eu tenho muita dificuldade de falar, e, enfim, tá em live, em reunião, e daí conseguir fazer isso, ver que as pessoas gostaram, e que as pessoas estavam incentivando, não, você consegue e tal, é uma coisa muito legal. Então, tipo, entra naquilo que eu falei da nossa formação como ser humano, assim, do nosso amadurecimento, como que esses espaços, né, que a Texol proporciona, nos dão esse retorno, assim, pra gente, sabe, de amadurecimento mesmo, de formação como pessoa, assim, como
indivíduo, e não só como o técnico, né, que a gente aprende na universidade. Não sei se eu respondi, Lucas, mas vamos lá, qualquer coisa a gente volta. Bom, pegando um pouco, na verdade, o nosso foco é esse, né? Falar o jovem na economia solidária. E então, como que vocês se veem dentro do movimento hoje, falando assim? E também para o futuro de vocês. Agora, bem individual. Eu vou começar agora, então. Eu acho que, primeiro, pensando como eu me enxergo fazendo parte hoje da Texol, eu acho que uma das falas que eu ia contribuir com o Juan é isso, né? Como uma aluna, como me sinto assim, como se chama? Esqueci a palavra, mas a gente chega numa roda que só tem professores e a gente chega como aluno ali, e é impressionante como a gente aos poucos vai se sentindo igual mesmo, assim, né? A gente vai tentando diminuir essa diferença, assim, entre um e outro. E eu acho interessante como nós, eu, Juan e outros bolsistas, a gente acaba participando de tomada de decisões também, sabe, dentro da Texol. Então, isso é muito gratificante também. Eu ia comentar de outra atividade de extensão que eu estou fazendo, que agora é da Rede Rio Paraná, que é a rede de incubadoras universitárias do Paraná. Então, é uma articulação com todas as incubadoras do Paraná. E é muito legal, porque a gente está acompanhando isso crescendo, assim, então a gente faz um ciclo de lives, agora um ciclo de formação, e eu técnicas, assim, tipo, fazer uma arte, as questões tecnológicas, digamos assim, mas a gente está muito presente também para tomar decisões, assim, e eu acho isso muito interessante, acaba se tornando muito gratificante, uma experiência muito rica para nós como alunos, assim, enxergar o nosso potencial ali, mesmo perto de professores, enfim, né? E eu acho que, pessoalmente, assim, eu acho muito... Acho que eu estou na arquitetura e urbanismo, né, e a arquitetura e urbanismo, eu venho de uma crise, assim, com a arquitetura, porque o mercado, digamos assim, cooptou a arquitetura de uma forma muito violenta, assim, então, hoje em dia a arquitetura é muito elitista e você não encontra, dificilmente você encontra alternativa a isso, né? Então, você quer fazer um estágio, você quer, enfim, seguir o caminho da arquitetura, você vai ter que entrar em modelos que não me agradam, assim, né? Inclusive, um pouco antes de entrar na Texol, eu estava numa experiência, num estágio, que foi muito ruim, assim, porque é aquela coisa de, tipo, poxa, a minha hora da minha vida, tá, eu tô ali, sabe, gastando para trabalhar para alguém que não valoriza a minha hora de trabalho, não me valoriza como ser humano, mas sim como um produto que eu tenho que entregar ali correndo, porque eu preciso fazer aquilo. E aí foi bem, então eu saí do estágio e falei, e entrei na Texol, então foi um choque, assim, de me entender qual é o meu papel, assim, de me valorizar como ser humano mesmo, né, porque eu acho que a economia solidária, ela coloca justamente o ser humano como sujeito de tudo, né, e não o capital. E eu pude vivenciar exatamente isso. Então, e na arquitetura, infelizmente, a arquitetura em si está virando também um objeto de capital, de lucro, e está perdendo aquela questão, né, pelo menos do meu ponto de vista, e isso está sendo um debate interno para mim, né, de como que tornar a arquitetura, que é algo que... E existe urbanismo também, né, que eu não comentei, porque eu sou mais do urbanismo justamente por isso, porque tem uma questão, uma pegada mais social, que é muito relevante para mim como pessoa, assim. E então enxergar a economia solidária para mim foi um alívio no sentido de, puxa vida, não vou precisar, sabe, entrar nesse mercado. Posso precisar, enfim, eu entendo que a maioria das pessoas precisa, mas foi muito impactante para mim perceber que eu posso criar uma outra alternativa para mim. E eu e o Rô, a gente sempre brinca, vamos criar um empreendimento disso, vamos criar um empreendimento daquilo quando a gente sai da faculdade, a gente fica tendo ideias, assim, porque é justamente isso, tem muitas possibilidades, né? E quando você se enxerga numa rede, eu acho que isso é interessante de Mandala, enfim, você você vai encontrar o seu espaço ali, como você pode entrar, como você pode fazer parte daquilo, e eu acho que a Rayane tá nesse processo, a Helena também tá nesse processo que a gente acompanha de fora, assim, e é muito interessante ver isso, assim, as pessoas se encaixando na economia solidária com aquilo que elas podem oferecer, assim, e ganhando sempre o retorno.
Mas acho que é isso, assim, pessoalmente para mim eu gosto muito da área acadêmica e eu tenho muita a intenção de estudar urbanismo juntamente com a economia solidária e como esses dois têm tudo a ver, né, porque a economia solidária ela acontece na cidade, então estudar isso e, enfim, para mim é algo que faz meus olhos brilharem, assim, então eu gosto dessa parte acadêmica, mas, enfim, estamos aí para ver o que vai acontecer e, Juan, vamos abrir um empreendimento agora. Eu acho que a Rayane vai ter que tomar essa iniciativa, que a Rayane já é praticamente formada. Já é, né, formada. Daí, Rayane, espere a gente se formar para a gente abrir o nosso empreendimento de arquitetura, de alguma forma. Mas a fala da Cecília me contempla totalmente, assim, então, daí tem esse lado do urbanismo que ela comentou, que a gente estuda as cidades, né? Então, automaticamente a gente estuda as políticas públicas, a gestão das cidades e como a cidade é construída, né? Então, é muito interessante para a gente pensar nessa lógica das cidades atuais, de que os centros urbanos têm um núcleo ali, e nesse núcleo é praticamente impossível de se morar, e daí tem as periferias, né, que são as pessoas menos, que não têm acesso àquilo, né, e aquele núcleo é alimentado pelas periferias. E daí pensar a economia solidária como uma solução para as cidades, eu acho que para mim é o que mais me dá vontade, assim. Só que como fazer isso, né? Então, a gente sabe o que, mas a gente não sabe o como ainda, mas a gente vai descobrir. A Rayane vai ajudar aí. E eu acho que é muito isso também, quando a gente entra na economia solidária, é difícil a gente voltar ou sentir interesse para o mercado convencional. Então, a gente vai entrar numa empresa, a gente não vai ter essa autonomia que a gente tem, né? A gente vai ter uma pessoa mandando, geralmente, na grande maioria das empresas, né? Se não todas. Então, é difícil. Então, a gente não tem, tipo, a vontade de, vou virar um arquiteto que ficar fazendo casinhas, e, enfim. Tudo bem quem faz isso também, mas para mim, é aquilo de se cegar também. Então, às vezes é mais fácil pensar em se cegar, mas a gente não quer, né? Mas eu acho que é uma grande interrogação, assim, como a gente se inserir, né, na economia solidária com a nossa profissão, mas tem muitas possibilidades, a gente vai descobrindo aí ao longo do caminho. Da hora. Acho que o desafio é esse mesmo. Mas é muito bom, porque daí eu posso falar por mim também, de ter me formado em engenharia e ter encontrado um lugar onde eu poderia exercer, né, ter um trabalho, gerar renda e pautado nos princípios que eu acredito. Isso, tipo, também brilha meu olho, sabe? Faz eu querer estar onde eu estou. Então, é trazer mesmo essas perguntas, mas sabendo que é possível, né? Sabendo que, de alguma forma, você vai conseguir, não sozinho, pode ter certeza, o fator acolhimento também é muito importante, que a rede, né, que o movimento nos dá, e você vai conseguir achar uma forma de estar trabalhando e estar seguindo os princípios que você acredita. Isso é sensacional. Sensacional. Bom, gostariam de falar mais alguma coisa? Pessoal que está participando junto aqui com a gente, abrir o microfone, abrir a câmera, não sei. Rai, quer falar alguma coisa do centro público? Está sendo... Vocês são terríveis, hein? Primeiro, eu queria parabenizar vocês três, né? Mediação excelente do Lucas. Muito orgulho, assim, né, de ver o posicionamento da Cecília e do Juan, e ver também todos os aprendizados que eles obtiveram, né, ao longo dessa trajetória na economia solidária. A gente é muito neném ainda nessa trajetória, né? A gente tem companheiras e companheiros que estão no movimento há mais de 20 anos, mas principalmente as experiências que a gente teve nos últimos, né, meses aí foram riquíssimas. A gente teve que se reinventar. Quando vocês falam do curso de comunicação, que foi uma experiência lindíssima de extensão universitária, a gente tinha uma outra percepção, né, sobre a construção
e o encaminhamento que esse curso teria, né? A pandemia chegou e mostrou para a gente não, né? Eu acho que é hora de se reinventar, e a gente trouxe essa experiência que foi nova, assim. Eu desconheço realmente, assim, outra experiência de um curso com essas características, né? Então, dentro da economia solidária, fomos vanguardistas aí nessa etapa, e surgiram muitos educadores brilhantes, né? Eu mesmo só tinha trabalhado ministrando oficina, roda de conversa, e aula mesmo foi minha primeira experiência, acredito que do Juan também, né? E foi incrível, assim, para nossa caminhada mesmo. Acho que é aquilo que eu reforço, né? A gente aprende mais do que a gente ensina, no final das contas, porque como a economia solidária, né? É esse modo de produção, é um modelo de vida, né? Que está ali convivendo com o capitalismo, mas tem outros princípios, né? Que são divergentes dos que estão colocados aí pelo modelo capitalista. Dentro da economia solidária, dá um curso de comunicação, não é um curso convencional, dá um curso de gestão, de empreendimento, não é tradicional, sabe? Tudo tem que ser revisto, tem que ser com cuidado, tem que pensar na autogestão, como funciona a solidariedade nesses momentos, né? Tipo, como impedir evitar, né? Não impedir que ocorram competições dentro desses espaços. Então, gostaria de parabenizar, assim mesmo, com relação ao centro público. Provavelmente ali na semana do dia 3 a 9 de novembro, eu vou apresentar meu TCC, minha banca final. Eu já convido todo mundo, né? Eu posso disponibilizar o link. Não vou me alongar, né? Mas com certeza é uma demanda, né? Tipo, muito antiga, e uma necessidade, forte essa necessidade do centro público, né? Para a gente conseguir articular os empreendimentos, fortalecer nossas cadeias aí, né? A gente não tem cadeia propriamente dita, né? Mas nossas relações de trabalho, fortalecer os espaços de comercialização também, que são bem restritos em Curitiba, né? Querendo ou não, a gente só tem uma feira que é só da economia solidária, sabe? Então, entraria nesse sentido, né? Além de, tipo, não fragmentar o movimento em 1000 espaços diferentes, né? A gente tem as formações que acontecem no lugar, os espaços de protagonismo político, né? Fóruns, conselhos, acontece em outro espaço, depois o espaço de comercialização é outro espaço. Então, ter um espaço que agregue isso é fundamental para o movimento, né? Fundamental para o nosso fortalecimento e para dar continuidade à nossa caminhada. E obrigada pelo espaço de fala aqui, gente. Desculpa. Posso falar? Sim, eu já ia te chamar, Tânia. Então, gente, que alegria, parabéns. Que alegria ver cada rostinho lindo de vocês. Olha o menino do chocolate ali. Que saudades de vocês. É muito bom ter essa juventude na nossa economia, né? Vocês nos fortalecem e nos alimentam com esse interesse, né? Parabéns. E pode contar com a gente para tudo, sempre. Faça uma visita para a gente quando a gente retornar ali na feira permanente. A gente está com uma previsão aí de retorno agora para novembro, né? Se tudo der certo, faça uma visita para a gente lá, vamos ter uma roda de conversa, vamos aprimorar, vamos conhecer, aprender, ensinar, né? Ter essa convivência mais de perto, né? Com a economia. Parabéns, adorei, adorei, adorei. A feira permanente, ela fica ali ao lado do museu do Portão, do terminal do Portão ali, né? Ela fica ali, tem aos sábados, né? A gente tem um retorno previsto para novembro. Se der tudo certo, estaremos lá, né? Parabéns. Obrigado, Tânia. Parabéns você também. Obrigado, Tânia. A gente vai, com certeza. São referências para a gente, né? Tão fundamentais. Gente, mais alguém quer falar? Estamos indo para o encerramento dessa
conversa maravilhosa. Estou muito feliz de isso ter acontecido. Eu queria aproveitar para mandar, a Maricela tinha pedido a página, daí eu mandei a página da TechSol, a Rayane mandou a página da Rede Mandala, e eu queria mandar também da Rio Paraná, né, que é a rede de incubadoras de, economia, de apoio e fomento à economia solidária no nosso estado. E a gente fez um ciclo de lives, né, que a Cecília comentou. Então, lá na página tem 4 lives falando sobre o tema economia solidária em tempo de pandemia. Lá a gente relata também a experiência da TechSol, para quem tiver mais interesse de conhecer. E a gente está fazendo um curso, que a Cecília comentou também, sobre economia solidária, e tem estudantes, né, educandos de todo o país participando desse curso. Está sendo uma experiência muito rica. Também a gente está bem surpreso também com esse curso, está trazendo resultado muito bacana. Não sei se a Cecília tem fácil o link da inscrição, mas eu acredito que tenha lá na página, né, Cecília? E Também, a gente já teve, eu acho que... Beleza, eu acho que a gente teve uns 5 módulos já, é um curso de 10 módulos, e daí as aulas estão acontecendo às quartas-feiras, às 19 horas. Então, ainda dá tempo de se inscrever e participar das outras, tá realmente um conteúdo incrível, assim, então a gente, não é só a TechSol falando, né, é a rede de incubadoras com convidados aí, então além de conhecer a experiência da TechSol, vai conhecer a experiência da Rio Paraná, das outras incubadoras da Rio Paraná, de incubadoras de fora e de pessoas do movimento de economia solidária, também de fora do estado, enfim. Mais um último convite, que é muito interessante, que no dia 15 de dezembro é o Dia Nacional da Economia Solidária, e a gente, por meio da Rio Paraná, está com uma parceria com a Universidade de Coimbra, um projeto de lá, e nesse dia específico, né, do nosso Dia Nacional, a gente vai fazer uma live com o pessoal lá de Coimbra, então vai ter gente aqui do Brasil, a gente está confirmando também uma pessoa da Argentina, se não me engano, e de Portugal e da Espanha também. Então, a ideia é que a gente congregue essas vivências, essas experiências de economia solidária. Lá na Europa eles chamam de economia social, né? Então tem algumas denominações diferentes. Então, vai ser só dia 15 de dezembro, mas já fica o convite, porque vai ser com certeza uma experiência riquíssima para a gente participar. A Cecília mandou ali o formulário de inscrição para o curso que eu comentei. E é isso, gente. Agradeço muito ao Lucas, ao Projeto Tutor, que também faz um trabalho incrível. Estou muito feliz com a nossa conversa de hoje e agradeço a todo mundo que participou. Uma boa noite para todo mundo. Bom, só as considerações finais. Só isso, eu queria, sempre no final, eu fico querendo convidar todo mundo para participar de tudo. A gente mandou aqui o curso que a gente está fazendo, mas se você tem interesse em entrar na TechSol também, você pode entrar em contato através da página do Face, pode entrar através do Instagram, através, né, se tiver os nossos contatos também, a gente pode até mandar aqui, que a gente tem reuniões todas as quintas-feiras à tarde, das 14 horas, são reuniões sagradas, assim, todo mundo tem que participar, e todo mundo é convidado, para quem quiser conhecer, a gente convida que conheça, assim, participando da nossa reunião e ver como a gente trabalha, assim. Acho que é isso, quero agradecer ao Lucas também, agradecer ao Juan que me chamou, e eu sou novinha na TechSol, novinha na economia solidária, mas, assim, eu acho que justamente esse meu olhar do novo, né, chegando com esse frescor, digamos assim, acho que é interessante eu trazer a minha visão também. E eu quero agradecer a todo mundo que assistiu e bora pra frente. Bom, então, finalizar com a minha fala aqui, agradeço todo mundo que participou, muito importante. A gente está fortalecendo as pessoas que estão fazendo parte do movimento e para estar fazendo essa roda mesmo, de sempre, já que a gente recebe isso, vamos tentar transmitir isso para as outras pessoas mais novas que estão entrando também, para que se sintam sempre acolhidos. Obrigado pela disponibilidade de vocês, pela conversa. Foi muito bom para reforçar também as minhas próprias ideias de economia solidária, reforçar minha própria motivação no movimento. Então, agradeço muito a participação de cada participante aqui, Juliana, Maristela, Rayane, Tânia, João, Lino, professor Lino, Luiz,
o Rômulo, o professor Rômulo também. Muito obrigado, gente. Então, boa noite para vocês e vamos finalizar.